Bartimeu sentiu um alvoroço na sua alma. Ele sentiu algo mexer com o seu espírito. Algo agitava dentro de si mesmo. Jesus está passando por aqui. Era aquilo que conflitava com a natureza dele naquele momento, quando ele estava sentado à beira do caminho, como ele sempre fazia, na sua atividade cotidiana, todos os dias, na qualidade de mendigo. E o mendigo cego, ele se sentava ali para receber as esmolas do dia, para que depois ele pudesse voltar para casa no fim do dia. Mas aquele dia foi diferente. Algo aconteceu, algo começou a tomá-lo por dentro e fazer com que o seu espírito não se aquietasse mais. Era tanta agitação dentro dele, porque ele percebeu que era Jesus de Nazaré quem estava passando por aquele lugar. E a Bíblia diz que imediatamente quando ele foi tomado por esse sentimento, ele começa a gritar: Rabone, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, um pouco antes disso, Jesus ainda estava andando na estrada com os seus discípulos, a caminho dessa cidade Jericó. E nessa caminhada pela estrada com os seus discípulos, a Bíblia diz que um pouco antes disso, desse texto que nós lemos, 2 de seus discípulos, Tiago e João, 2 dos principais dos seus discípulos, eles vêm até Jesus, e a Bíblia diz que eles vêm fazer um pedido para Jesus. E quando eles abordam Jesus, Jesus faz para eles a mesma pergunta que fez para o cego Bartimeu: que quereis que eu vos faça? E João e Tiago, eles dizem assim: mestre, quando se assentares no glorioso trono do teu reino celestial, permita que cada um de nós possa se sentar, cada um a seu lado, um do lado direito e um do lado esquerdo do seu trono. E quando eles abordaram Jesus para fazer esse pedido, eles simplesmente se dirigiram a Jesus e o colocaram na condição de mestre, professor. Mestre, professor, deixa cada um de nós sentarmos, um à direita e um à esquerda, quando você assumir o seu trono celestial. Agora, quando Jesus perguntou a Bartimeu: que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu: Rabone, que eu veja. Eu quero ver. E ele continua, e ele clama, e ele pede a presença de Deus sendo manifesta sobre ele. Rabone significa meu Senhor, meu mestre, Senhor de tudo que eu tenho, de tudo que eu preciso. Tudo isso representa essa palavra, ou seja, o Senhor é o meu tudo, é tudo que eu preciso. Percebe a diferença da abordagem? E o que nós ouvimos ali? Silêncio, cala a tua boca, fica quieto, para de perturbar o mestre. O mestre não quer ser incomodado como alguém ou por alguém como você. E nós sabemos como os mendigos, eles são discriminados. E se eles são discriminados hoje, nos nossos dias, se eles são marginalizados hoje, nos nossos dias, imagina nos dias de Jesus. Imagina na época de Jesus. Pare de incomodar o mestre. Ele não quer ser importunado por um mendigo que fica aqui no meio do caminho, atrapalhando a passagem dessa multidão que tem mais o que fazer. Bartimeu foi descrito na Bíblia
como um mendigo, e provavelmente ele foi o mendigo mais famoso da Bíblia. Ele foi descrito como um mendigo, ele foi descrito como cego, mas isso não dizia respeito a quem ele era. Aquilo descrevia a sua condição momentânea, porque na verdade Bartimeu era um homem determinado. Ele tinha as suas convicções, ele era determinado naquilo que ele precisava, e ele era determinado na sua fé para entender que aquela era a oportunidade dele. Aquele era o momento em que ele precisava que acontecesse, porque naquele momento algo poderia acontecer, porque nunca antes na sua vida ele se deparou com uma oportunidade como aquelas. Jesus estava passando. Ele não podia vê-lo, mas ele podia senti-lo. E sentir a presença de Jesus fez com que o seu espírito se agitasse. E ele não conseguia se calar, ele não conseguia se conter, ele não conseguia ficar quieto no seu lugar, porque ele foi incomodado pela presença de Jesus. Queridos, Deus usa um cego para nos ensinar a enxergar. Deus usa um cego para abrir os nossos olhos, para nos mostrar qual é o nível da nossa fé. O que nós estamos esperando dele? Qual é o nosso nível de busca? O que nós queremos encontrar? Ele se agitou, porque aquele era o momento. Se ele perdesse aquela oportunidade, talvez na sua mente só martelasse um fato: perdeu aqui, vai ser cego para o resto da vida. Ele queria? Não, ele não queria. E ele deixou que o seu espírito se agitasse, embalado pela presença de Jesus que passava pela vida dele. Eu não sei se você percebeu ou se você já sentiu, mas eu sinto que Jesus está passando aqui nessa noite.